Evangelho do dia, 1º de agosto, 18º domingo comum, João 6, capítulo 24 a 35. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeito. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possas ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes de comer. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Nesse 18º domingo comum, a primeira leitura, no livro do Êxodo, mostra que Deus alimenta o povo com maná. O povo era escravo no Egito, chorava e clamava a Deus por liberdade. Deus manda Moisés e Arão e o povo ganha liberdade. Na primeira dificuldade que passaram no deserto, começam a reclamar de Deus, dizendo que Deus os tirou do Egito, onde tinha comida, para passar fome no deserto. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós somos iguaizinhos ao povo que Deus libertou do Egito. Facilmente esquecemos daquilo que Deus fez por nós. Muitas vezes, até mesmo daquilo que pedimos, e, na próxima dificuldade, reclamamos que Deus nos abandonou. Segunda leitura deste 18º domingo comum, São Paulo exorta quem ouviu e aprendeu das palavras de Cristo a renovar o espírito e a mentalidade, revestir-se do homem novo criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, aprender da palavra de Deus, mas passar a pensar e agir de modo diferente. A fé não é para ser vivida só da porta da igreja para dentro. Ela tem que ser vivida principalmente da porta da igreja para fora. Se dentro da igreja escutamos que temos que nos converter, mudar de vida, é fora da igreja, templo, no dia a dia que devemos viver de modo diferente. Senão não adianta reclamar de Deus. A parte dele está feita e ele faz o tempo todo. Nós também precisamos fazer nossa parte. O Evangelho, Jesus se apresenta como o pão da vida. Primeiro, Jesus chama a atenção dos interesseiros que o procuram. Estais me procurando não porque viste sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Jesus tinha multiplicado o pão e matado a fome de uma multidão. Muita gente ficou interessada em segui-lo pensando que não precisavam mais trabalhar. Bastava segui-lo, que na hora da fome ele fazia um milagre e estava resolvido. Depois Jesus exorta: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Infelizmente, tem muita gente que corre atrás de milagres para resolver problemas terrenos, mas não é capaz de esforçar para ganhar o céu. As coisas terrenas são passageiras, sejam elas boas ou más, vão passar, mas o céu é eterno. E para entrar no céu é preciso esforço. Lembra que Jesus pede para se esforçar para passar pela porta estreita? Mas às vezes não entendemos isso. Apareceu uma doença, corremos a implorar a Deus a cura. Ficamos curados, vivemos como se Deus não existisse. Apareceu outro problema, olha nós de novo implorando a Deus dia e noite para Deus nos socorrer. Basta ter o problema resolvido?
abandonamos Deus novamente. Muitas vezes temos a imagem de um Deus como pronto-socorro. Esquecemos que ele inspirou pessoas sábias a nos abrir o olho sobre a medicina preventiva, justamente porque, se formos perseverantes, evitaremos atrair muita coisa ruim para a nossa vida. O povo custa entender sobre o que Jesus está falando. Pedem um sinal para que possam acreditar no que ele diz. Por isso, Jesus explica que não foi Moisés quem os deu o pão do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão do céu e dá vida ao mundo. Então, pedem, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus se apresenta dizendo, eu sou o pão da vida. Sobretudo, a celebração eucarística, a missa, nos dá a oportunidade de nos alimentar deste pão que é Jesus. Temos sempre diante de nós duas mesas, onde ele se oferece como alimento. Mesa da palavra e mesa do altar. Aproveito a oportunidade para explicar que, durante a missa, todos devemos estar de frente, voltados para essas duas mesas, da palavra e do altar. Antes se dizia que o padre rezava a missa de costas para o povo porque a mesa do altar ficava grudada na parede. Mas o certo é dizer, o padre celebra a missa de frente para o altar, pois Cristo é o centro da celebração. Assim, os fiéis leigos, a Assembleia deve estar de frente para o altar também, mesmo que na lateral do altar, porque a mesa tem 4 lados, mas sempre com o olhar voltado para a mesa do altar. Peçamos juntos a proteção da Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, desatai os nós o Covid-19 de nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e que o Senhor permaneça sempre contigo.